como ouvinte e escrevendo as notícias. Desta vez, um orgulho para mim estar deste lado aqui. Estou acostumado a participar, eu sou professor e demais, mas acho que aqui tem uma força especial. E antes de começar a falar, queria chamar os convidados e agradecer, porque realmente a gente tem hoje, eu acho que a nata da engenharia brasileira aqui, e temos que aproveitar esses momentos para poder ouvi-los, saber o que eles têm a pensar. Então, queria chamá-los. O Raimundo Lima, por favor, na mesa. Um prazer, foi entre aspas, nosso chefe editorial durante muito tempo na revista. Agradeço muito a simpatia do Raimundo de sempre. Pode subir. O Silvani Moleta, da TV Cultura, sempre predisposto, sempre tranquilo, feliz. Vamos fazer aqui um bate-papo hoje. Chamar o José Marcelo Amaral, da Record, por favor, o presidente do Fórum de TV Digital do Brasil, importantíssimo para nós. O Paulo Castro, por favor, da Globo. E o José Chaves, que não encontrei por aí ainda, mas estava aí, da Bandeirantes. Valeu. Nos cumprimentamos aí. Então, pode passar. Está aqui? Então, o que nós queríamos contar hoje? Qual é o olhar da engenharia para o mundo da convergência? Uma coisa que se ouve muito de há 3 ou 4 anos para aqui é que tudo é híbrido, tudo é convergente e tudo tem inteligência artificial. Então, eu coloquei aqui esta TV, que eu gostei muito dela, no ano passado, no stand tinha essa TV, que era uma TV moderna, que não tinha caixa, mas trabalhava o conceito da TV tradicional que todos nós, os de mais de 40 anos, algum dia vimos. E aí, explicar só uma questão, que a receita da TV tradicional continua sendo importante e por isso temos que pensá-la como fundamental. Se fala muito, desde a década de 90, se fala que o digital vai acabar com o analógico. Não acredito que continua funcionando e por mais que a gente tenha uma revolução 4.0 e com ela a gente tenha para frente uma discussão convergente, a televisão continua sendo relevante e muito, cada vez mais para mim. Esse conceito, eu uso muito esse design que remete ao Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe vivia sozinho em um lugar e não tinha comunicação. Hoje, por mais que estemos sozinhos no mundo, está comunicado de todos os lugares. E a televisão continua sendo fundamental. A tela continua sendo fundamental. O que mudou foi, talvez, a forma de distribuição e como chega a nós. O Pequeno Príncipe hoje poderia viver tranquilo, com internet, com televisão, DTH, televisão tradicional, com broadband, qualquer que seja. Ele estaria lá, comunicado e entendendo o que se passa no mundo. Nesse caso, estamos aqui e o que eu queria mostrar aqui é talvez o ponto. Quando o Olímpio me convidou, me disse que eu tinha que provocar os engenheiros sobre qual era o ponto mais importante da NAB. Como jornalista, eu acredito que o mais importante seja a inteligência artificial. Se falava em algum momento sobre isso, hoje quase todos os stands trabalham em inteligência artificial. Então eu queria mostrar um vídeo de 30 segundos. Por quê? Porque no final do ano passado, a televisão estatal chinesa lançou o primeiro apresentador virtual com inteligência artificial. Um apresentador que não só é um avatar que fala com as pessoas na hora do flash informativo, sino que a máquina produz a notícia. E então, vou mostrar os 30 segundos e aí vou provocar a plateia para falarmos um pouquinho disso. Posso, Luana? Não precisa. É televisão. Não importa, tudo bem. A questão é a seguinte: este aqui, que nós estamos vendo, é o principal apresentador da televisão chinesa. Sim?
Tem um cabo de áudio aqui. Não, tudo bem, a gente já sabe. E agora, quem estamos a ver agora é o Avatar. Tá? Então, a partir do principal apresentador da TV chinesa, eles criaram um Avatar que ele apresenta. A discussão que se tem até hoje é que o problema do Avatar, e essa é a pergunta que eu coloco para a plateia, já vou me sentar, é que o Avatar, ele tem um probleminha, né? Eu acho que tem muitos, mas o primeiro problema que ele tem é que ele é monocorde, ele não tem paixão, ele não tem afeto. E eu acredito que a televisão é paixão, afeto, e todos que estão aqui e acordam às 6 da manhã para ver o congresso, passam a vida ligados 7 por 24, e na televisão a paixão, a ideias, a coração. E o Avatar chinês, ele não tem isso. Então a questão que eles colocam é, para todos, começa quem quiser. Como que vocês veem isso? É possível ter engenharia só com inteligência artificial? Uma máquina definir quem faz a externa, como faz a externa? Uma máquina definir o layout? Uma máquina definir se usa microfones de uma marca ou de outra? Uma máquina definir a notícia? Como que vocês veem isso, não só para o Brasil, sino para a televisão? Eu posso falar porque eu digo aqui que eu comecei quase 40 anos atrás fazendo evento. Tá? Só. Estava ligado. Oi. Não, mas de auxiliar de microfone eu não trabalhei. Ainda não, né? Mas eu comecei fazendo evento, e ontem eu estava até passando ali do sul para o centro e notei aquela área de unidades móveis. E com muito pesar, eu percebi que não tem unidade. Desapareceu. Não tem, não tem. Aí eu pergunto assim, como é que a gente vai fazer aquelas produções que fazíamos? Tem aí, até meu pai está aí sentado ali do lado, ali, tudo bem? Como que a gente vai montar aqueles eventos maravilhosos, com lentes maravilhosas, com takes maravilhosos, com toda aquela emoção no mundo de hoje? Porque nós vamos fazer com PTZ, é isso? Eu sei que a gente tem que lutar para ter uma produção que caiba dentro do budget, que a gente consiga realizar as produções dentro do que hoje o mercado está reembolsando, mas a produção de alta qualidade é o que diferencia o sinal da TV aberta do sinal da internet. Além do fake news, a qualidade. A gente está vendo aí que a gente está migrando para o 4K, que a gente está olhando e sonhando com 8K. Vamos fazer o quê? Com uma câmera de 1/3 de polegada? É isso? Quem viveu a época das grandes produções vai morrer, não vai ter mais esse saudosismo. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar, né? O que está reembolsando? O que está dando, que está contribuindo para o negócio? A gente lá na Band tem uma produção high-end que é o Masterchef, que é a nossa maior audiência e que é nosso maior custo de produção. O que vai salvar a televisão aberta é a produção com conteúdo diferenciado. Então, bom, é isso. Professor, eu queria fazer uma parte aí. Primeiro, te parabenizar em abrir a nossa conversa num tema tão relevante. E isso está muito aquém só do campo da engenharia, que a gente atua, mas eu quero falar como jornalista, que também sou, desse fenômeno. Jornalista não pode. Mas já foi operador de áudio. Ela está funcionando. O meu já começou a funcionar, então. Botou o meu direito. Bem, como você disse no início, essas notícias elas são captadas de outros sites. Ela não nasce originalmente, né? Sites hoje em dia já tem vários, todo baseado nessa automação. Ele precisa ser abastecido por alguma outra fonte que nasceu
da intervenção humana. Né? As notícias não saem do nada. O de speech, ela vai pegando um pedacinho de cada lugar. Depois tem esse aspecto monocórdico da narração, porque isso com o tempo também se vai vencer. Mas, por incrível que pareça, e para minha decepção, tem uma geração que não se importa com isso. Eu não consigo ver, ouvir e consumir notícias dessa maneira. Mas eu tenho 60 anos de idade. Mas tem uma turma que não se importa com isso. O cara fala, bala, 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 não tem entonação nenhuma, não tem inflexão alguma que dê importância da notícia. Mas, infelizmente, não somos nós que vamos definir isso, é quem consome. Se há quem consuma dessa forma, não se importa e começa a dar audiência, esse tipo de site vai crescer. Portanto, o desafio volta para a gente, inventar uma forma onde a máquina também, que esse é o nosso diferencial, onde há repetição, a máquina vai atuar. E nós temos que entrar com o nosso diferencial, que é um sentimento que só nós, por enquanto, podemos ter. Eu acho que a bola voltou para a gente. Vamos buscar um desafio se a gente quiser fazer diferente do que qualquer máquina possa reproduzir. Acho que dá para anotar ali na... Eu queria agradecer você pelo convite e eu penso assim, que a televisão deixou de ser paixão já há algum tempo. Né? A gente não vai conseguir mais fazer televisão com paixão. Todo dia nós somos desafiados a criar fluxos mais inteligentes, com menos operação, intervenção manual, e não tem segredo para o caminho que a televisão vai, nós temos que seguir isso. E é fato que a inteligência artificial e machine learning vem diretamente para atender esse objetivo. Eu não tenho também dúvida de que a capacidade das máquinas hoje de interpretar alguma coisa em volume é muito maior do que qualquer redação nossa que nós temos hoje. Né? Então, nós não podemos negar que essas ferramentas serão extremamente necessárias para a gente sair na frente da notícia, a gente poder abastecer o nosso corpo de jornalistas para que eles tenham mais precisão na informação. Só para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade desse ano de participar de um evento onde houve um debate entre uma máquina e um pesquisador. O cara era muito experiente na questão de debate. 2 minutos antes do evento acontecer, o tema foi lançado. Lançaram o tema para falar sobre assistência, financiamento da educação básica nos Estados Unidos. O que aconteceu? A máquina saiu na frente com uma percepção de que ela poderia vencer o debatedor com muita capacidade, era mais de 30 bilhões de sentenças dentro da máquina. E no final das contas, o que aconteceu? A gente saiu de lá, as pessoas que estavam assistindo, elas saíram com o entendimento do assunto muito grande. Então, a máquina ajudou muito as pessoas a esclarecerem sobre aquele tema. Entretanto, o debatedor foi, em tese, o vencedor daquilo, porque as pessoas deram mais crédito a ele no final das contas. Então, é nisso que eu acredito. A máquina vai ajudar muito nessa questão da interpretação, da volumetria de análise de dados, né? E as empresas hoje, do futuro, nessa era digital, se não aplicarem esses mecanismos de inteligência artificial nos seus processos internos, eu sou realista em dizer que a gente não sobreviverá a essa era. Então, creio muito de que ela é muito importante, fundamental para a gente ter. Nós temos visto aí na feira várias aplicações de inteligência artificial em alguns processos nossos que eram ainda manuais, né? E acredito sim que são necessárias ao nosso processo produtivo. Acho que deu para ver bem ali no vídeo que o Avatar estava sem lapela, talvez por isso assim. E tem coisa que eu acho que não justifica, né? A China, com falta de pessoal para apresentar o jornal, é difícil. Mas é um exemplo clássico de quanto que a tecnologia pode auxiliar. Só dando um exemplo, complementando o que o Zé Marcelo falou, a TV Cultura teve um ganho enorme com inteligência artificial na catalogação do acervo, que estava na memória das pessoas, essas pessoas com 70 anos já perdendo a memória, então o acervo todo está comprometido ali a algum tipo de metadados ali que estava no banco de dados, mas muito superficial. Com a inteligência artificial, tivemos a transcrição inteira dos textos, reconhecimento de algumas imagens e a timeline daquilo. Onde está uma imagem, você já consegue ir diretamente ao ponto.
Acho que tem que ser tudo com ponderação. Como o Raimundo falou, cabe a gente a trazer essa emoção de novo e criar expectativas e emoções diferentes no público. E nunca você vai ter, através desse tipo de apresentação, ali a emoção da apresentação e a emoção da notícia. Depende muito, vai muito de cultura para cultura, mas é inevitável e eu acho que assim, além de auxiliar a emissora, enriquecer a emissora em vários aspectos, é um grande lance para você diminuir custo. Hoje os custos são altíssimos, as emissoras já têm reduzido os custos assim, significativos com tecnologia, avanço da tecnologia. Eu acho que esse é um grande divisor de águas, a gente está exatamente nesse ponto que vai substituindo funções repetitivas, com certeza. Funções repetitivas e produções cotidianas, em que você tem uma repetição, evidentemente que para auxiliar uma busca, ou então catalogação, é muito mais eficiente e econômico. Mecânico, né? Para pegar o que eu aqui, né, meus colegas, eu não falei ainda, o microfone funcionando direto. Né? Assim, gente, eu acho que é inexorável, isso vai atropelar todos os processos. Né? Existem algumas correntes que falam que se o trabalho ele é feito melhor por uma máquina, o trabalho é desumano, um trabalho que não deveria ser feito por humano. O humano tem que usar o talento dele para fazer outra coisa. Né? A gente não tem dúvida que a gente está vivendo uma nova renascença, em termos da velocidade das transformações tecnológicas. E como nas renascenças, nas transformações que passaram, quem está vivendo, quem está dentro, às vezes tem a dificuldade de perceber isso, né? A velocidade das coisas, como é que aquilo acontece tão rápido, aquilo vai acontecendo, tem algumas resistências, né? Mas naturalmente isso já faz parte da nossa vida. Quando a gente pede uma cotação de seguro, né, de carro, de casa, já tem ali uma inteligência artificial, um analítico que vai fazer o seu preço, que vai fazer a sua cotação, que vai ver o seu risco. Né? Isso acontece na vida o tempo todo, quase tudo que a gente usa e consome. Quanto à questão de você baratear a produção, como o Chaves falou, né, usar PTZ, não usar grandes câmeras, grandes UMs, eu não acho que o parâmetro para dizer se é grande produção é o equipamento. Né? É muito mais assim, pode ter a qualidade artística daquilo ali, tem a qualidade técnica daquilo que não necessariamente corresponde ao tamanho do equipamento. A gente está com uma grande pressão por custo, né? Todo mundo tentando otimizar processos, mas se você olhar o conteúdo campeão, né, de consumo, são conteúdos que custam $10 milhões o episódio. Né? Então isso não mudou. Isso não mudou. Ninguém está falando que os grandes estúdios, eles não estão tentando economizar para fazer um conteúdo usando menos. Né? O que está dando dinheiro é o blockbuster. E o que eles estão fazendo em termos até de série, né, para consumir televisão, é usar essas tecnologias para acelerar o processo e tornar coisas que antes eram impossíveis, possíveis. Seja no prazo, né, você fazer aquilo mais rápido, seja na qualidade, seja na eficiência. Aqui, para trazer para a feira, né, para trazer para o nosso ambiente, a gente tem ali na área dos Sprocket, que são as startups, né, tem uma empresa que apareceu esse ano, não conheci ela no ano passado, que chama Array, né, chama Array, mas o A e o I, é com A e Y no final. Eles estão fazendo tracking por visão computacional, né, por inteligência artificial. Então você não tem marcador, você não tem nada, a câmera lê o ambiente, faz uma nuvem de pontos, mapeia e a partir daí você tem o tracking, totalmente livre. Você consegue com isso fazer segmentação de imagens. A Sony está mostrando também um equipamentozinho, se eu não me engano é RAC100, C100 era o nome do microfone, mas virou o nome do appliance lá, que eles chamam de inteligência artificial, analytics, que você faz um recorte de fundo, que você faz pan scan de câmera, que você faz reconhecimento de escrita, né? Você carrega uma licença ali, é um computadorzinho e aquilo ali processa e sai. Ou seja, isso está virando equipamento quase que consume, isso vai estar no nosso dia a dia. Um equipamento que antigamente custava milhões aqui na feira, hoje em dia é um app no iPad ou no iPhone. Né?
E assim, a gente vai ter que viver com isso, não adianta a gente ficar saudosista, né? Ah, mas naquele tempo, pô, aquele switcher grande, né? Era bom, né? Não, a gente tem que surfar na onda e falar o seguinte, gente, essas são as ferramentas desse novo mundo. Vamos usar ela para arrebentar, né? Para fazer uma coisa muito, muito legal. Paulo, está me ouvindo? Então, sim. Paulo, pensando nisso, em tudo que vocês falaram, o TI cada vez está mais claro. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2009, há 10 anos, e há 10 anos tinha um monte de equipamentos. So, Mr. Operator, microphone man, please. What's up? Eu não sei como está funcionando. Se fosse inteligência artificial, subia sozinho. Não, estava perguntando aí, a primeira vez que eu vim na NAV foi em 2009. More sound for this mic, please. Alô? Aí, Agora sim, a primeira vez que eu vim na NAV foi em 2009. Em 2009 era um monte de equipamentos. Eu brincava com o Olímpio os tempos que nós fazer uma feira virtual, ou seja, porque uma feira de network. Aí a pergunta que eu lhes faço é outra provocação. O TI entrou de vez, e se formos pensar, muito do que se falou aqui foi TI. Sim? As emissoras, eles continuarão sendo emissoras? Ou vão passar a ser distribuidores de conteúdos que também têm um transmissor e emitem um sinal? Como que vocês veem isso? Eu queria fazer uma observação aqui, só para falar o que é TI, o que é engenharia, o que é televisão, o que não é televisão. Eu acho que a gente tem talvez por a gente ter vivido tudo isso, a gente tem a mania de se apegar, né, a imagens, né? Eu acho que assim, o que é TI, o que é engenharia? Isso só fazia sentido antigamente, hoje em dia não faz mais sentido, né? O que é televisão, né? Televisão é uma caixinha com CRT, com uma anteninha em cima, né? Isso aí acabou, isso aí não existe mais. Hoje em dia é um LCD, né, com HDMI, né? É um display, né? Então a televisão vai acabar, é TI, não é TI? Eu acho que hoje em dia, assim, é evolução, as coisas se misturaram e aquilo é uma coisa só. é o mesmo. Você usa a mesma coisa, agora a escala de TI, né, em termos econômicos, em termos de volume, é bem maior, então a gente, digamos assim, foi considerado que está migrando para TI. Né? Mas não é TI, assim, um iPhone é TI, né? Difícil, né? Não existia isso antigamente. Então qualquer coisa, essa convergência, é uma convergência de tecnologia, das tecnologias disponíveis que se combinam, né? Só complementando o que ele falou, eu também penso exatamente nessa linha. Só pegar para que a gente possa ilustrar, nós trabalhamos hoje num ambiente que é um sistema já não tem mais a TV mecânica. Antigamente você chamava alguém de suporte de engenharia, o cara vinha com aquele cinto de utilidade. Tinha chaves, tinha parafuso. Acabou hoje, você chama um cara de suporte, ele vem com a mão vazia. E ele vai. Não tem nem a petróleo, né? Exatamente. Ele vai entrar num sistema para poder ajustar o ambiente. Mas a gente tem, como diz Paulo, a gente tem que desapegar disso, tem que enxergar para frente. Né? Eu não faço também distinção, trabalho com um sistema só. E como colocou o Chaves, a televisão, do jeito que ele chama de televisão, é só um display, que tem várias utilidades, inclusive assistir ao conteúdo que a gente produz. Hoje as máquinas, que antigamente a gente era um hardware, era um equipamento, hoje é um SaaS, é um serviço virtualizado dentro de uma lâmina. Em algum lugar. Em algum lugar, até em cloud. É isso, hoje já é isso. Não, vamos falar do futuro, não. É a realidade hoje. Hoje os equipamentos, sabe, eles disponibilizam, os fabricantes disponibilizam um aplicativo que se coloca num hardware proprietário e cloud. E é isso. Eu contei o número de palestras que tinha alguma referência como TEC, inteligência artificial, tá? Nesse congresso aqui. Foram 30 palestras esse ano, falando de alguma forma de inteligência artificial. Se vocês passarem aqui na biblioteca, ali na livraria, né, na bookstore da NAB, tem muitos livros, tem uma parede só de inteligência artificial, machine learning, aplicação para produção, aplicação para isso, aplicação para aquilo. Então,
assim, é uma nova ferramenta para a gente, né? Quem não está acompanhando isso, quem não está vivendo isso, olhando daqui, tem alguém com menos de 30 anos aqui? Só para fazer um parâmetro. Tem alguém? Menos de 30? Um ali. Ó, Roberto Ramos, 7h30. Roberto Franco, 30 anos e 7, né? Eu pinto o cabelo também. Tem poucas pessoas aqui. Né? Assim, Alô. talvez essas pessoas já venham com esse espírito, né? Mas eu acredito que a juventude, né, o frescor, ele não vem da idade cronológica que você tem, vem da sua curiosidade, do que você corre atrás, do que você estuda, né? Talvez seja natural para uns e para outros, mas como a gente está discutindo aqui, o que não falta é ferramenta para a gente estar completamente atualizado disso, um monte de livro, um monte de palestra, um monte de produto no show floor, né? E o negócio é surfar nessa onda, né? Antes eu ia conversar com aquelas empresas tradicionais, eu vou conversar com a Amazon, com o Google, aqui na feira, né? Todo mundo está falando com a Microsoft, não tem jeito, né? Mudou, é isso aí. Alguém fez um comentário que a ANAB hoje, ela, se você for ver, ela é 30% de broadcast tradicional, né? E o resto é outra coisa, né? Então, é claro, em 2009 não era isso, mas hoje... Assim, e o conceito de Information Technology ele é muito amplo, né? Assim, a gente pode dizer que sim, que hoje a televisão é mais Information Technology do que a engenharia original que a gente conhece. A máquina tem uma porta de rede, a máquina tem software mais do que qualquer outra coisa, você pouco vê hardware, você pouco dá manutenção errada. Então, se você olhar nesse contexto geral, hoje nós somos sim uma empresa de Information Technology nata, né? E também não dá para abrir mão desse conceito, porque é nessa linha que as pessoas vão. Respondendo a sua pergunta, se nós vamos ser uma empresa de conteúdo, na verdade, o radiodifusor brasileiro ele é muito mais completo do que qualquer outro, né? Então, nós estamos atuando em todas as camadas de produção, da cadeia de produção de televisão, e vamos continuar fazendo até que os custos nos permitam a fazer. Mas não tem dúvida que você hoje tem que ter na sua empresa a visão de empresa, vamos dizer assim, multiplataforma. Os cargos vão ter que ser assim, as pessoas vão ter que ser multiuso. E isso está acontecendo no Brasil. Vocês sabem que há um movimento regulatório de que as pessoas sejam multifuncionais, que elas possam conhecer tudo. O profissional tem que ter um conhecimento hoje muito mais amplo e dentro dele tem que ter uma base, sim, de networking, de software, de alguma coisa que possa permitir ele a continuar nesse mercado. Então, a nossa empresa hoje tem que ser uma empresa com pensamento multiplataforma. Não dá também para a gente aceitar que a gente vai brigar por ser um radiodifusor tradicional, porque a gente não vai conseguir sobreviver por muito tempo, né? Então, é bom isso, que essas transformações nos desafiam a abrir esse horizonte de pensamento e muitos de nós somos competentes nessa questão de... Já passamos por desafios, vocês todos já passaram por desafio de migração de software, implementação de um software novo, ou de alguma coisa que veio transformar. Implementação do software, né? Porque nós somos da época da analógica. Quando não tinha celular, quando a gente começou a televisão. Então, também não tenho dúvida que nós aqui temos total capacidade de passar por essa transformação e nos perdurarmos aí por algum tempo, né? Acho que o grande foco é o conteúdo. Tem conteúdo, você tem chance de sobreviver. Tem uma polarização de TI, broadcast, vai acabar o broadcast, vai acabar a antena. Até bom, porque o custo é altíssimo. Fala aí. Mas quando... Há controvérsias. Quer o ajuda mais caro é a rede vai ser mais caro do que uma torrezinha lá no... Com certeza. Ele tem que bater em dois agora. Quando sai a TV Cultura, sai fora de Iperó, não tem ninguém de Iperó aqui, né? Em São Paulo. Quando sai a TV Cultura de Iperó, a gente recebe às vezes fax reclamando que está fora do ar. Então não tem TI na cidade, a cidade inteira. Tem 3 mil habitantes, tem 2 megas. Mas você ainda tem fax para receber. Tem o fax. Tem que manter um fax funcionando. Então, acho que essa polarização, assim, o grande foco é gerar conteúdo. Você ter conteúdo relevante que pode ir pela antena, pode ir pelo cabo de TI, pode ir por qualquer device.
Mas o grande lance desse, é uma grande ilusão falar que você vai economizar dinheiro também numa antena, porque a estrutura de TI é uma estrutura cara. Então TI para a gente é mais uma ferramenta dentro da engenharia. Eu digo, Gilvan, até no contraponto aí de desligar a antena, a claridade, a possibilidade e a distribuição que um transmissor, por exemplo, em São Paulo, com 18 quilos ou 15 quilos, tem, é impressionante comparado com qualquer rede de distribuição celular. Exato. Então, esse ativo que nós possuímos, a gente tem, daqui a pouco, entrando o 5G aí, eu já até ouvi, né, que aqui no ATC eles estão querendo fazer uma qualidade de vídeo pior para ter a possibilidade de transmissão de dados para automação, para carro. Então, quer dizer, o transmissor da televisão, o nosso broadcast, ele é um ativo assim, que a gente não pode nunca... Interessante dessa briga aí, né, é que você ouviu os europeus falando, eles estão, uma grande parte, não tem consenso, mas está querendo abrir mão do espectro para distribuir na rede 5G. Né? E se você olhar o americano, ele quer o espectro para fazer o trabalho do 5G. Quer dizer, um está falando o seguinte, né, um já tem um modelo de operador de rede, então ele já está acostumado a dar para alguém entregar. Então ele está tranquilo com isso. O outro está falando, cara, isso é um negócio que vale ouro, porque as telecoms ganham muito dinheiro, então eu quero fazer o trabalho deles. Mas se você olhar as grandes redes americanas, as que fazem conteúdo, as que entregam conteúdo, eles não estão nessa onda, nessa vibe, né, nem de entregar o espectro, e muito menos de usar esses bits valiosos para distribuir carro, para controlar trator na fazenda, né? Isso é uma coisa mais de quem não tem um conteúdo relevante. Né? Mas você já ouviu isso? Já. Talvez você tenha É isso que a gente tem que ficar de uma olho. regulação europeia diferente dos Estados Unidos, né? Aí é cultura também, aí é cultural. Para ir avançando um pouquinho, queria fazer uma provocação mais, e nessa provocação pensar nos Jogos Olímpicos de 2020. Né? Parecia que 2020 era muito longe e já chegou. Passaram 3 anos já dos Jogos Olímpicos no Brasil. Tá? Como vocês veem o 8K? Porque, por um lado, nós estamos tentando acabar a digitalização no Brasil, sim? E no Japão e na Coreia já 4K está em espectro, sim? 8K por via satélite no Japão. Como que vocês veem isso? E pensando nisso, se pode ser rápido, qual é o destaque que vocês dariam a caminhar pela feira deste ano? As duas coisinhas aí. Falar um pouco de Olimpíada, né? Os grandes eventos, né, desportivos, Olimpíada, Copa do Mundo, sempre são uma ótima oportunidade, uma vitrine de tecnologia. Então, tudo que tem de mais novo vai estar sendo mostrado, demonstrado, implementado. Do lado da Globo, a gente tem esse compromisso de sempre fazer alguma coisa. Né? Então, nós já temos contato com o pessoal da NHK, com outros laboratórios também, para trazer alguma coisa que tiver de mais novo lá fora para o Brasil. Né? A gente geralmente faz muita coisa junto com a SET, a gente compartilha esse conhecimento. É uma coisa muito mais de pesquisa do que uma atividade comercial. Né? Se você olhar no estande da Coreia, já misturando os dois assuntos, ali na área da Coreia, no Future Parks, tem uma combinação de 2 canais de 6 mega para fazer um 8K. Né? Eles estão com 4K no ar, mas eles têm uma reserva de espectro, se eles ganharem um 8 canal, eles colocam o 8K. Então ali já tem um roadmap. Se você olhar no show floor, né, quando você vai lá na Blackmagic, né, você tem uma série inteira em 8K, né, a baixo custo. Né. A Sharp, que antes só tinha display, né, doméstico, para mim foi uma surpresa também, apareceu com edição em 8K e 2 câmeras em 8K. Né. Então, assim, um monte de 8K vai aparecer em todo lugar. A Panasonic também tá. A Panasonic tem 8K, esse Sony tem... Aí você tem todo mundo que a gente sabe que já tem há muito tempo, né? Eu estou falando daquele, quando cai o custo, quando começa a ficar acessível, né? Já está chegando, né? Está chegando. Eu acho que assim, também é meio natural que a gente busque cada vez mais qualidade, né? Se você tem uma comparação, você percebe um valor naquilo,
O que a gente tem que medir, talvez, é o timing, quando isso não fica com um custo muito alto para o valor que agrega, né? Mas eu acho que é uma coisa natural também, vai acabar acontecendo. Se não acontecer se tiver demanda, naturalmente vai aparecer um caminho para o consumo, seja pela over the top, seja pelo ar, seja pelo satélite. Quem vai mandar é o público. Mas não há uma dicotomia entre o display, que vocês falaram, que para mim, foi como se a música TV é um display, é uma tela, né? E o 8K? Era isso que eu ia complementar, porque a televisão o broadcast, ele transfere para o display a qualidade para o 8K de uma maneira mais eficiente. Então, você pode transferir 8K para o celular? Pode, mas podia ser 4K, podia ser 1K, e é praticamente ser. Aí eu volto à primeira coisa que eu falei, que é o grande diferencial de você ter uma câmera com uma resolução maior, com a qualidade de produção, e uma qualidade de talento humano, é que você consegue criar conteúdo com uma identidade visual diferenciada. Então, você tem uma relação de contraste maior, tem todos os conhecimentos que, infelizmente hoje, a moçada que está entrando na televisão não tem. Então, que era na minha época, quando não tinha computador, nem celular, a gente era obrigado a saber para trabalhar em televisão. Não se sinta tão velho. Eu entrei a trabalhar na televisão em 94 e não tinha computador nem celular. E o primeiro aparelho que eu usei foi uma TIC com mochila. E tenho 45 anos. Então não se sinta tão velho, porque é muito curto o espaço-tempo entre um momento e outro. Então, para você ter a transferência de todo o conteúdo, de toda a produção, de toda a qualidade e da arte, você precisa de um display grande. Quando você tem um 8K, é um display grande. A gente viu lá na Sony o tamanho de um display, que é uma tela de cinema, para 8K. Isso é um absurdo. Hoje como o HD era, como o 4K já foi. Como a gente ouviu muito que essa TV desse tamanho, quem precisa disso, né? Então, eu digo assim, o que a gente vê da nossa experiência, acho que isso conta aqui, o 8K virá e a gente vai utilizar, e o que a gente precisa? Que a gente precisa ter a transmissão, o broadcast, para entregar esse conteúdo de qualidade para o telespectador, que isso é a diferença. Se ele quer ver um vídeo no celular, pode ser. Difícil, o cara vai ver uma novela, vai ver uma série, vai ver um filme, é uma coisa, ele está vendo aqui porque ele quer ver, ele está indo para o trabalho, faz parte. Agora, quando ele chega em casa, que ele liga uma televisão, um home, tem uma televisão que vai chegar a um preço acessível para o usuário, ele vai querer sentar lá e ver com qualidade. Aí ele pega um Apple TV, transfere um vídeo no YouTube, vai lá e olha uma televisão acima de 50 polegadas, só não posso falar o que é, né? Eu queria lançar um desafio aqui para o pessoal da plateia, para os sócios da SET, de maneira geral. Tá? Eu acho que muito essa questão da percepção da qualidade e a percepção do valor das coisas vem um pouco por educação. Se a pessoa não percebe a diferença, quando você mostra a diferença, a pessoa, agora entendi, né? É uma questão de educação. O desafio que eu lanço é o seguinte, eu já até conversei com a Liliana, com o Fini no passado, né? Adote um engenheiro jovem. Tá? É o seguinte, traz para a SET Sudeste, SET Sul, SET Norte, SET Centro-Oeste, que estão mais perto, ou o evento geral da SET, traga um engenheiro, traga um estagiário, né? Traga um cara que acabou de entrar na indústria, para ele viver um pouquinho e respirar um pouquinho isso aqui. É um processo de educação que, às vezes, o cara, para perceber o valor de uma sociedade, né, como a nossa, de troca de conhecimento, ele demora um tempo para chegar. Se a gente puder acelerar isso, a gente vai criar uma base, né, vai criar um exército de pessoas que vão ter essa percepção, vão multiplicar esse conhecimento e vão nos apoiar, né, e manter esses valores que a gente acha interessantes para as próximas gerações. Então, em vez de a gente vir sozinho, né, para os eventos, vamos trazer alguém novo, né, e dar um coaching ali e acelerar o conhecimento dessas pessoas. Eu queria fazer a proposta aqui.
Boa. Sobre a NAB, a gente é natural que estejam aqui conosco acompanhando os nossos CEOs aí, né? Eu levo para o Brasil uma mensagem, se pudesse estratificar a NAB, é assim, doing more with less, né? Então, está todo mundo falando isso aí, está claro que está falando. A implementação não é tão fácil assim, mas a mensagem que aí os fabricantes estão nos colocando é essa. Além disso, muita coisa de inteligência, de virtualidade aumentada e realidade virtual, também tem muitas soluções aí, vários fabricantes nessa linha. Um caminho aí para essa coisa do targeted advertisement, né? Também muita solução aí, cada vez mais trazendo isso para o lado do broadcast, para dar uma visão diferente aí do que a gente vai tratar nessa linha da convergência do broadband e broadcast. Então, a gente vê várias soluções nessa linha. Enriquecimento de metadados, que é um assunto que a gente recorrentemente fala isso, mas também com inteligência artificial tem soluções aí fantásticas de poder cada vez mais facilitar esse lado. Então, são 5 coisas que eu percebi aqui como tema assim, principal que levo comigo sobre a NAB desse ano. E, de novo, né, muito menos broadcast nativo, muito mais outra coisa que aí tem uma diversidade de coisas aí que a gente pode classificar dentro desses temas que eu estou te comentando. Sobre 8K, uma reflexão também é assim, hoje em dia é difícil a gente assumir tecnologia se ela não traz um benefício econômico, né? É claro que quem tem originalmente aquele desafio de sempre estar na frente da inovação e tal, mas mesmo assim as nossas empresas já pensam muito nessas grandes inovações tecnológicas. Elas são necessárias, naturalmente, para colocar a gente no topo do tempo aí, mas é cada vez mais desafiante a gente implementar uma tecnologia dessa. Vocês imaginam botar um fluxo de edição, de exibição 8K, 4K dentro dos nossos workflows tradicionais, né? Então, é sempre um tema que a gente quer fazer, quer ver acontecer, mas quando você traz para a sua realidade, pensar nisso parece impossível a gente colocar dentro dos nossos fluxos de trabalho uma produção em alta escala, que é extremamente custosa ainda, né? Mas, enfim, faz parte do nosso... Eu acho que é questão de tempo, né? Quando a gente estava no SD, os problemas do HD eram exatamente Exatamente isso. O tamanho do arquivo, como é que é o fluxo, como é que eu vou editar, demora mais para renderar, né? Hoje em dia, a gente já vai natural. Eu digo o seguinte, tudo que é de engenharia a gente resolve. Eu só queria complementar alguma coisa. Está contratado. Complementar alguma coisa, às vezes a gente erroneamente torce o nariz para algumas coisas, como dizer, não, mas isso aqui vai baixar a minha qualidade, mas por outro lado você pode ganhar agilidade e as soluções de baixo custo democratizam, às vezes, a potência entre as próprias emissoras. Vou pegar um exemplo de cobertura lá no Brasil recente, que foi o desastre de Brumadinho. A característica de conteúdo jornalístico de cada emissora, mas foi um dos raros eventos que a gente pôde ver todas as emissoras entrando ao vivo de campo, né? Graças a tecnologias dos chamados multilinks, aí o Teradec, o LiveU, o TVU, todos estiveram presentes. Então todas as emissoras tiveram vasto material de cobertura, porque eram tecnologias acessíveis. A gente não pode torcer também o nariz para isso. A gente tem que prestar atenção onde também há benefício em soluções de baixo custo. E vou muito, só para encerrar aqui, muito pela linha do Paulo. Tem que trazer gente jovem. A SET, na hora que você perguntou aí, tem alguém com menos de 30 anos? Não tem ninguém aqui levantou. Fora o Roberto Franco, ninguém levantou a mão. Não, tem dois ali. E teve mais outra ali. E não só os jovens engenheiros, para facilitar a nossa vida da emissora. A gente tem uma movimentação de sedução lá dentro da empresa que eu trabalho. Esse ano a gente está acompanhado pelo nosso CFO, aqui, que é o Júlio Dantas, e aqui, porque é a primeira barragem que você tem na cara do financeiro. Roberto não pegou uma nota, né?
para eles sentir o que é essa experiência aqui de uma NAB, para não confundir mais isso aqui, não é o caso do Júlio, mas muitas vezes as empresas dizem, faz muita gente, parece uma tour, né, que a gente vai fazer turismo, não é isso. E o próprio financeiro, para ele poder sentir benefícios que a gente possa colher um pouco mais à frente. Então, ele faz parte aqui do processo aqui de sedução que a gente está fazendo. Ordem do chefe olímpio. Ordem do chefe olímpio. Destaque da feira. Queremos um destaque de cada um. É olímpio. Deixa eu falar, porque vocês não vão falar e eu só tenho um. Não, na verdade tem vários. Eu gostaria de falar o que eu achei mais, o que está em todos os estandes praticamente de produção de conteúdo, é exatamente você fazer um mapeamento e colocar uma câmera correndo atrás do cara e sem operação. Então, todo mundo está trabalhando com 4K, outros com 8K, e que você faz o stitch e a gente está vendo em todas quer dizer, essa solução em todos os fabricantes de câmera e de produção de baixo custo. Para mim isso é uma realidade que a gente vai ter, que vai implementar isso ainda esse ano. A parte do 8K, acho que faz todo sentido você, um grande evento, uma gravação de uma orquestra, numa sala São Paulo, você ter isso matrizado em 8K faz todo sentido. E o áudio também, né? O áudio. Eu queria falar muito, dar um destaque do áudio. A gente fala muito do vídeo, né? Acaba esquecendo o áudio. E a imersão, acho que o áudio, você sentir um áudio, falando já o nome do fabricante, Dolby, Atmos e tal, isso é uma imersão absurda. Você tem um HDR com 4K. Então, esse tipo de experiência, e eu tenho certeza, se colocar um monitor lá no Carrefour, no bairro do Limão, escrito 8K, vai ter venda. Né? Porque isso chama a atenção do público. Então, é inevitável que a gente tem sim, não tem que desligar as antenas, não. Tem sim que transmitir em 8K, ter essa experiência com o público, tá? A pessoa lá na periferia, ela sentir como se estivesse dentro de uma sala, né, estivesse ao vivo. Então, acho que faz todo sentido, assim, não pensando em jornalismo, mas faz todo sentido você pensar nessa imersão, né, de eventos importantes, você ter isso matrizado em 8K, isso vai perpetuar por muito tempo. E o grande destaque o que eu queria destacar na feira os fabricantes com baixo custo. Se olhar, 10 anos atrás, o mesmo equipamento custava centenas. Nem tem mais equipamento hoje. Tem mais. Vai lá, o cara te vende um... Mas é impressionante, uma caixinha desse tamanho, o que isso possibilita? Claro que você fica, como tradicionais da engenharia, você fica com o pé atrás, vai lá e compra 2, né? Vai falhar o primeiro. Falando da Blackmagic? Sim. Mas isso democratiza e fomenta o mercado, né, das produtoras, tal, porque a emissora tem um fôlego até, falo da nossa emissora, tem um fôlego até certo limite para produzir. A gente tem que participar com produções, tal. E o governo tem incentivado isso. Mas isso eu acho que é o grande destaque, a alta qualidade a baixo custo, e aí só falta a criatividade. Daí a engenharia não resolve, Chaves. É a criatividade. Não, pois é. Tudo que é tecnologia, a engenharia resolve. O resto que a gente tem que empurrar para que aconteça. E acho que nem inteligência artificial para escrever um bom roteiro, para ter uma boa ideia, pode auxiliar, né? Mas ainda nesse ponto aí tem que ter bastante investimento. Então, a engenharia desenvolve essa pesquisa. Agora, a arte tem que deixar para o artista. Exatamente. Bem, eu queria deixar o meu destaque aqui da feira, não é um lançamento, mas sim a terceira geração de um equipamento que agora eu acho que chegou num ponto para se aplicar. Estou falando da tecnologia de relamp do nosso parque de iluminação. Com o avanço da melhoria de captação das câmeras, tudo, e o que fazer com o nosso parque de iluminação baseado ainda em lâmpadas halógenas. Ontem eu conheci um jovem engenheiro, um cara de 50 anos de idade, que desenvolveu a tecnologia de relamp. Você pega a mesma estrutura e troca só o bulb. Isso traz uma economia drástica no consumo, no ar-condicionado dentro dos estúdios, e você não vai ter que jogar aquilo tudo fora. Para mim foi um grande achado.
ele vende com bastante propriedade e eu fiquei muito impressionado. Ontem a gente já vem acompanhando há um tempo essa evolução. Ontem eles estão apresentando aqui a terceira geração já dessas lâmpadas. Eu fiquei muito impressionado e foi para mim um destaque da feira. Paulo? Eu pensei que eu fosse ficar por último, porque eu tenho uma lista de assuntos aqui enorme, eu falei, se sobrar eu pego, né? Mas eu fui falando alguns highlights durante a apresentação, né, nessa parte, pegando o gancho de inteligência artificial, nessa questão de você ir nas plataformas, né, no Google, na Amazon, e ver o que eles têm lá. Na verdade, não são produtos de prateleira, são ferramentas que você, usando a criatividade humana, a criatividade ali do seu engenheiro, do seu desenvolvedor, você monta soluções, né, que antes você precisava comprar equipamentos e você paga uma plataforma, um serviço, você paga um valor muito baixo, equivalente, né, como um serviço. Tem toda a parte de captação. Eu acho que o destaque para mim é o 8K, porque o resto a gente já conhece, a portabilidade, o tamanho, essa otimização, né? E assim, eu acho que passando em paralelo, a questão do 5G, que provê conectividade, né, e faz promessas incríveis aí. Eu acho que nos lugares que tivesse investimento a gente vai poder se beneficiar bastante, né, contribuição, sem dúvida, né, a chegar no limite do que eu vi lá nas Olimpíadas de Inverno da Coreia, onde tinha um estádio com 80 câmeras e as 80 câmeras sem fio, né, todas ligadas por 5G. Então para quem faz evento hoje, sabe o que é cabear um estádio, né? É o alívio que dá você chegar com a câmera, botar um modem e você ter ali gigabit de conexão e aquilo está pronto, instalar de dedo, para qualquer situação, né? Isso até dentro da emissora, né? Dentro da emissora, em qualquer lugar, né? Você passa a ter um sem fio. Eu estava no... É uma coisa para se olhar na feira. Eu peguei aqui. Marcelo, os 5 pontos que você destacou. Tem mais dois que me chamam a atenção, que tem evoluído bastante. Primeiro é a massificação do uso de serviços em cloud, né? Então, cloud playout, que é um negócio que também a gente vai ter que se discutir pela frente, como é que nessa linha também do diminuir o custo operacional nosso, como é que a gente consegue colocar essa operação para fora. E o outro ponto que também me chamou no stand de um fabricante é a produção de esporte, né? Então, acho que também é uma coisa que daqui a pouco os broadcasters no Brasil vão começar a pensar um pouquinho, porque esse é um negócio de volume extremamente alto, né? E eu também fiquei ligado com essa coisa de como é que você produz um evento desse e tem uma empresa aí conhecida que desmistificou um pouquinho esse conceito, e uma coisa que me agradou, e talvez isso no Brasil vai acontecer. Então, cloud e essa coisa de produção de... Luana, temos uma pergunta? Enquanto alguém pensa, eu queria dizer como professor o que eu achei mais interessante. O eSport, para mim, é muito interessante. Acho que só falta encontrar uma narrativa para pôr na televisão, mas o pavilhão está enorme. E de parte dos meus alunos eu vejo cada vez mais essa coisa do streamer para eSports. A questão é saber se isso vai ter alguma narrativa para poder trabalhar na televisão e como fazer, mas há 2 anos não havia nada, este ano tem muita coisa. Por favor. Se demorar. Olá, bom dia. Bom dia. Eu queria um pouco falar aqui, eu sou André Dias, TV Record. Eu queria falar um pouco de estratégia da engenharia. Alguns anos atrás eu vi uma palestra do Raimundo Barros, da Globo, falou muito do LTE para a gente transmitir aproveitando as transmissoras de celular, para a gente poder no dispositivo móvel, sem consumir banda da pessoa, estar transmitindo a nossa programação. Hoje vivemos aí no exemplo de São Paulo, a mobilidade e a perca de tempo para ir e voltar ao trabalho de cerca de 2 horas, quase aí 10 milhões de veículos, e se isso não seria uma estratégia para seguir nessa linha. A segunda pergunta, se o Ginga D não seria
um meio da gente tirar proveito para poder, sem mexer nos transmissores, a gente está transmitindo 4K e 8K e também fazendo a multicomercialização, sendo que a gente poderia identificar quem seria o consumidor. Seriam essas duas perguntas. Vou catar aqui o Raimundo, né? Vou catar aqui a resposta. Quanto ao Ginga, eu acho que é a parte mais fácil, né? Ele foi desenhado, né? O novo perfil de interatividade, ele foi desenhado de maneira a possibilitar exatamente o que você falou, né? Que você consiga fazer um sistema que é compatível para trás, ou seja, quem tem uma televisão antiga, HD digital, né, continua pegando o sinal, e quem compra uma televisão nova a partir daquele momento que tem o novo padrão com o novo padrão, ele pode desfrutar de alguns serviços que são oferecidos que integram a transmissão broadcast com broadband. Então, quando você fala de 8K e de 4K, ou de target advertisement, né, você fazer um comercial diferenciado, para grupos ou até personalizado para a pessoa, isso tudo é possível pela arquitetura da tecnologia, você fazer uma substituição. Então você está no broadcast assistindo uma programação, digamos, em HD, vai entrar uma série que é em 4K, o telespectador ele não está nem aí se é broadcast ou se é broadband, ele quer assistir o conteúdo, a televisão faz a comutação sem ele saber para o 4K, ele passa a assistir em 4K. Acabou a programação em 4K, ele volta para o HD. O comercial, ele não tem criança em casa, então ele não vai assistir o comercial de fralda, né? Ele é vegetariano, ele não vai assistir o comercial de carne. Isso tudo pode acontecer pelo perfil que foi desenhado, né? E agora você tem que desenvolver são modelos de negócios e equipamentos que sejam compatíveis com essa tecnologia, com essa plataforma que a gente colocou. Quanto à rede LTE, a gente já usa bastante, acho que o exemplo de Brumadinho aqui, né, na contribuição, você trazer notícias, isso já está sendo usado de forma massiva. Né? Mas um padrão de broadcast dentro de LTE, apesar de ter sido especificado, ele não foi implementado, né? Não é uma solução vitoriosa. Né? O 5G promete algo parecido, mas quando a qualidade da imagem, o volume de dados cresce muito, isso torna-se um peso para a rede. Né? A partir, não é uma coisa tão simples. Então, eu acredito que a combinação, da mesma forma que a gente tem o híbrido, né? Over the top, broadcast e broadband, você pode ter um híbrido 5G com broadcast, de maneira que você também, que essas questões sejam questões de engenharia, questões técnicas. Para o consumidor, ele não quer saber se ele está consumindo pela rede celular ou pelo broadcast, se ele está vindo pela internet de cabo ou pelo ar. Ele quer consumir aquele conteúdo da melhor forma. E o conteúdo chega a ele da melhor forma possível, no lugar que ele estiver, na hora que ele quiser, o que ele quiser ver. Eu acho que o desafio é usar todas essas ferramentas tecnológicas combinadas para dar a melhor experiência e a gente continuar sendo relevante como sempre foi. Okay. Fernando, mais duas perguntas. A minha é rápida. Só o professor perguntando. A minha é rápida. Diante de tudo o que você comentou agora e também da questão da produção remota, qual é a importância que vocês veem daqui a 5, 10 anos das afiliadas? Uma vez que agora com virtualização, com cloud, com essa autocomutação, enfim, uma série de funções que não exigem uma operação local, onde fica o papel da afiliada nessa história toda? Eu queria que vocês comentassem isso. Esse negócio é pesado. Não, a afiliada ela tem que ganhar o dinheiro dela localmente. Então, a produção e contribuição que ela hoje já tem, ela continuará tendo por obrigação, né, de produzir, porque senão localmente ela não fatura. O que eu digo é que o custo para ela produzir é que deve reduzir consideravelmente, uma vez que ela tem a produção local e aí vai depender do faturamento dela local, ela fazer um investimento maior ou menor.
normalmente uma afiliada, ela, para que ela conquiste o mercado local, ela produz um conteúdo local cuja qualidade propicia uma rentabilidade boa. Então, não acho que vai ser remoto, porque por legislação você precisa de um certo tempo de produção local. Então, eu acho que a afiliada é indispensável para a estratégia de qualquer grande grupo de mídia. Ela é um canal que, quando você fala em personalização, você tem a questão do localismo ou do hiperlocalismo, né, com diversas pessoas produzindo. Você consegue fazer um conteúdo nessa escala que a gente está vendo até por bairro, né? Ela pode aumentar a capilaridade, baixar o custo de produção, permite que ela seja mais eficiente, que ela compartilhe recursos, né? E assim, se a afiliada para uma rede é a nossa capilaridade, é onde a gente chega, né, nos rincões ali do Brasil, né, no Brasil profundo, né? É quem está em contato direto com a população. Eu acho que quando a gente tem essa comunicação bidirecional, recebendo mais dados, entendendo melhor o consumidor, o papel da afiliada, da questão da cultura local, da presença local, vai agregar muito valor ao conteúdo para o consumidor e para os anunciantes e para os modelos de negócio. Então, eu vejo que, ao invés de a gente se assustar com a tecnologia, a gente tem que achar uma maneira de usar ela para potencializar e usar isso a favor. Fernando, eu vou te dar um exemplo. A gente lançou esse ano uma operação de OTT e um dos desafios era fazer a gestão do live streaming dessas emissões. Nós temos 2 sets na nossa plataforma e a nossa obrigação era fazer, nós precisamos desonerar as afiliadas desse custo operacional, né? Então, como é que você faz isso? Poxa, ou vamos para a cloud para fazer essa gestão lá, e aí isso vai acontecer, a tecnologia vai nos ajudar e vai permitir que isso aconteça. Então, tirar, por exemplo, um master de uma emissora afiliada, que é um custo oneroso, né? Para isso você ter uma operação mais fácil de distribuição de conteúdo regional. Então, a tecnologia, de fato, vai nos ajudar a isso. E na nossa operação foi o que exatamente aconteceu. Trazendo essa operação para São Paulo, a gente conseguiu centralizar, por exemplo, a gestão de um playout. Eu não precisei pedir para a emissora para colocar um canal de playout lá. A operação também não precisei, porque trouxemos tudo para São Paulo e aí o centro de automação, com lista sincronizada, conseguiu gerenciar essa questão de tempo. Distribuição, por exemplo, tem coisas lá que você não pode mandar para o streaming. Então, também a automação central cuidou disso, né? Eu não precisava distribuir meu conteúdo lá para a ponta para o cara substituir um comercial ou substituir uma programação que ele não pode exibir. Então, eu penso que futuramente a gente vai ajudá-los nesse sentido, que a tecnologia possa levar isso de forma centralizada dentro do Centralcast que vou montar em São Paulo, que seja, ou fora disso, né? Com relação ao conteúdo regional, acho que essa discussão já é uma discussão vencida. A gente entende que cada vez mais as empresas precisam desse conteúdo regional. Nós também temos casos lá de que o conteúdo regional faz diferença, né? Então, as emissoras que conseguem, isso a gente provoca cada vez mais produzindo conteúdo regional, elas vão, sem dúvida, ajudar no PNT, sustentando a audiência da emissora, que é por aí que a gente ainda consegue vender. Então, não há dúvida de que o conteúdo regional para a gente ainda é muito relevante. Só queria complementar isso que o Zé Marcelo está falando. A regionalização, Pedro, já não há discussão. Nós temos já algumas das nossas afiliadas com conteúdos completamente estabelecidos e que fazem muita diferença localmente para aquelas emissoras. E também regiões, por exemplo, o Campeonato do Nordeste, o SBT é exibido só na Praça do Nordeste, entre as afiliadas. 10, 12 afiliadas que transmitem, e é um sucesso absoluto lá localmente. A diferença que vai fazer na cabeça de rede é operacionalmente a gente pode facilitar centralizando vários recursos que seriam difíceis de serem implementados localmente. Acho que também é só vantagem. E além de tudo você ganha um controle da programação, né? Então você consegue controlar justamente o que está, a parte comercial, que é mais complicada, mas falando de emissora pública e tal. Mas a gente vê como um incentivo para o afiliado até fomentar mais a produção regional.
Tem coisa que só funciona lá mesmo, né? Naquela região. Não funciona em uma grade nacional. E está todo mundo feliz com isso, né? Então essa troca só tem a enriquecer e aumenta mais o controle ainda do que está sendo realmente exibido. Eu diria também, quer dizer, voltando, eu dito que utilizando essas novas tecnologias para baixar o custo de exibição, usar realmente essa tecnologia para diminuir esse custo, para poder transferir o potencial para a produção local, que é o que vai agregar valor para o regional. Falando em tecnologia, a única fragilidade é a última milha, e aí tem aí um ponto mais frágil. As margens dessa discussão tecnológica, você percebe hoje assim, como o governo deu uma segurada muito grande na verba do governo, quem está sobrevivendo hoje são as emissoras que têm uma programação forte regional. Então, claramente você vê, o repasse comercial para elas diminuiu, porque caiu a verba do governo, mas elas localmente têm sobrevivido em função da força da programação e do conteúdo regional. Então, isso tem que ser assim, e acho que não pode mudar, porque a gente tem que pensar que a gente vai ter desafios de investimentos publicitários pela frente, que dessa forma é que as regionais vão ter sustentação. Né? Muito curto, professor. Muito curto, então, rapidinho. São duas questões, pegando a provocação do Fernando. Nos anos 80 e 90 surgiu o chamado vídeo repórter ou vídeo abelha. Vocês lembram? Que era o cara que ia matar todo mundo, repórter, editor, câmera, ia fazer tudo sozinho, áudio, tudo. A entrada das TVs a cabo news, né? Isso, mas ele acabou morrendo. Então, o virtual, o apresentador virtual também não queria essa mesma coisa da televisão, só sempre se renovando, né? Se remediando e nunca morrendo, né? Nunca tem a morte do broadcast. E a outra coisa, Paulo Henrique, em relação ao Ginga, se a gente pode fazer no ISDB-TV todas essas conversões, porque o Ginga vai nos permitir isso, por que as emissoras, você, Raimundo, por que as emissoras não estão mais agressivas no uso do Ginga, da disseminação do Ginga como uma grande ferramenta que não há necessidade de mudança do sistema, né? Ou você vê que é preciso mudar o sistema, ou um upgrade, como até SC3.0 ou o novo ISDB-TV. Foi falado aqui do perfil D, né? O perfil D ele foi aprovado e publicado em poucos meses, então não tem produtos no mercado ainda capazes de utilizar essa funcionalidade que a gente descreveu aqui, né? Então, isso na verdade são ferramentas da próxima geração de televisão que a gente trouxe de uma maneira retrocompatível. Então, a gente não explorou porque ainda não tem produtos no mercado. Dentro do fórum tem vários fabricantes, eles vão começar a entregar essa funcionalidade e a gente vai começar a explorar. Mas só para ter um ajuste de expectativa, a TV que você tem hoje na sua casa não vai desfrutar disso. Tá? Você tem que comprar uma TV nova, né, com o selo DTV Play, que é o nome de fantasia, né, para poder usar essa funcionalidade, para poder ter isso de uma forma integrada, essa integração broadcast-broadband. Então, esse é o motivo, né? Talvez a primeira geração da interatividade da TV digital não tenha sido sucesso por falta de caso de uso mesmo, ou por falta de interesse do público, né? E aí você vira aquele ciclo, né? Não tem interesse, a gente produz, coloca, ninguém consome, não tem muito valor, né? O que a gente acredita que a gente fez foi realmente colocar features interessantes, que os casos de uso são interessantes e serão explorados, tá? Professor, lá no fórum onde a gente intensamente vem discutindo esse tema, que é uma coisa que a gente quer ver acontecer o mais rápido possível, né? O nosso desafio é esse que o Paulo falou. Existe um deadline para os fabricantes de televisores aí colocar um novo perfil de fato na TV. A gente infelizmente perdeu o ano passado, porque de fato estava ainda discutindo, estava normatizando, mas a gente vem trabalhando junto com os fabricantes para que haja um compromisso deles e nossos, porque o radiodifusor tem que lançar os casos de uso, como o Paulo falou, temos que testar, temos que fazer uma suíte de teste. Então, nós temos do nosso lado radiodifusor esse compromisso de fazer essa coisa acontecer, né? Para desmistificar também aquela questão do Ginga anterior, que por conta da falta do canal de retorno, ele também não foi tão explorado,
mas a nossa meta lá é que esse ano a gente explore intensamente e motive os fabricantes a embarcar esse novo perfil D, que é o chamado DTV Play, e essa é uma meta do fórum. A gente tem trabalhado intensamente nessa linha. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. E vou dizer uma coisa: eu sempre os encontro sozinhos e nunca tão divertidos como hoje. Fiquei muito feliz que tenha sido em uma mesa de amigos. E muito obrigado a todos por estarem aqui ainda. Foi, acho que, uma contribuição interessante para pensar o que as grandes emissoras pensam. E eu tenho a questão, discutimos muito com o professor Francisco Domingos essa questão. Para nós, o localismo é fundamental para entender o jornalismo. O jornalismo de proximidade, a TV de proximidade é que tem futuro, e fragmentar está ótimo. Ter uma série de Vikings é ótimo, mas eu preciso ter e me representar na televisão. Se eu consigo estar no Supremo, eu pertenço e aí a coisa fica melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado.